Ok, então, quando a gente está falando de biologia da conservação, a gente está falando de uma problemática atual, né? Atual, que eu digo assim, é recente, a gente ouve falar de conservação de espécies o tempo todo, na internet, livros, sites, reportagens, tá? E tem uma importância atual por ser uma ideia, uma área dentro da ecologia que é relativamente recente, certo? A partir da década de 50, de 60, que os ecólogos, que, que as pessoas que trabalham com ciência em geral começaram a tentar, a ter uma noção um pouco mais importante, mais clara, do que é extinção de espécies, tá? Ou melhor, a extinção causada pelo homem. Porque começaram a notar que algumas espécies conhecidas antigamente não eram mais encontradas. E isso levou a uma certa preocupação, né? Ou seja, a gente está perdendo espécies de plantas, perdendo espécies de animais, de fungos, de micro-organismos que estão sendo extintas devido à atuação humana, beleza? Quando a gente fala de extinção, a, tá, o termo extinção é uma palavra assim que a gente usa de, de várias maneiras, tá? A extinção ela pode ser natural, e ela pode ser de causa antrópica. Então, extinção natural é a extinção que ocorre na natureza sem interferência do homem. Ou seja, as espécies estão numa dinâmica constante, né? Especiação, né? Uma espécie dando origem a outras espécies, ok? Através de mutações, através de isolamento populacional. Tem mecanismos específicos de especiação que são bem importantes de serem estudados. Então, para quem já fez bases do pensamento evolutivo, a ideia de extinção é bastante abordada, né, de especiação também. E o que a gente busca entender um pouco mais dentro da biologia da conservação são aquelas extinções de causas antrópicas, extinções que não ocorreriam naturalmente se não tivesse a influência do homem. Tá? Essas extinções, elas são ocasionadas pelo homem ou são, então, aceleradas por causa antrópica. Então, a gente pode ter uma espécie que está em declínio populacional por conta de isolamento. Tá? Só que essa espécie poderia levar milênios, né, décadas ou centenas de anos para se tornar extinta naturalmente. O que a gente está fazendo? A gente está acelerando. Como? Tem alguns mecanismos que a gente associa com causas de extinção antrópica. Tá? A gente vai falar na aula de hoje. Então, para combater, né, para minimizar, para diminuir os efeitos das extinções antrópicas, que a ecologia da conservação começou a ganhar força, começou a ganhar foco de estudo dentro da ecologia. Beleza? Então, quando a gente fala que está trabalhando com ecologia da conservação, professor, eu quero desenvolver um projeto com conservação. Beleza, a gente pode abordar temáticas diversas, desde trabalhar com conscientização das pessoas, né? Então seria uma abordagem mais social, tá? Ou a gente tem abordagens econômicas, políticas, por exemplo, criando a unidade de conservação, né? As unidades de conservação têm como objetivo promover a conservação de ecossistemas, a conservação de espécies, tá? Então, quando a gente está trabalhando essa temática, a gente tem um leque muito grande de
opções de eixos, de ideias para serem abordadas. E o objetivo geral é conservar as espécies, tá? E não só as espécies. Quando a gente fala, vamos atuar na conservação do mico-leão-dourado, da ararinha azul, do panda, são projetos de conservação muito direcionados a espécies que estão ameaçadas, tá? Mas, atualmente, a ideia, a temática de se trabalhar com conservação é algo muito mais amplo, que a gente pode trabalhar com a conservação de ecossistemas, beleza? E aí, quando a gente fala de conservação de ecossistemas, a gente faz um link com outro assunto, que é a conservação de funções ecossistêmicas, tá? E as funções levam aos serviços ecossistêmicos. Beleza, então, a gente está falando de conservar uma determinada espécie, né? Vamos dar o exemplo do mico-leão-dourado. O mico-leão-dourado ou a onça-pintada ocorre aqui nos fragmentos de Mata Atlântica do sul da Bahia. Legal, vamos conservar, vamos proteger a onça-pintada, então. Para a gente conseguir atingir esse objetivo de conservar uma espécie, como que vocês acham que se dá que a gente consegue colocar em prática um projeto de conservação da onça-pintada ou do mico-leão-dourado? Como que vocês veem essas ideias e esses projetos? Como que a gente consegue conservar a onça-pintada? Impedir que ela entre em extinção. Beleza, a gente pode trabalhar a nível de populações. Então, a gente pode trabalhar com monitoramento dos indivíduos restantes, beleza? Saber onde que eles estão ocorrendo, em que área eles vivem. Só que a gente consegue trabalhar a conservação de espécies sem trabalhar a conservação de ecossistema? Onde que essa onça vai viver? O que que ela precisa? Qual é a área? Qual o habitat? Quais as presas? Né? Então, quando a gente fala de conservação de uma espécie, indiretamente a gente está falando também de conservação e proteção de ecossistemas. Né? O ecossistema ou os locais de ocorrência da onça-pintada, do mico-leão-dourado, vamos supor que são fragmentos florestais aqui do sul da Bahia. Então, se a gente quer manter essas espécies viáveis, a gente tem que manter essas áreas conservadas, beleza? Consequentemente, quando a gente tem a conservação de determinados ecossistemas, a gente consegue medir a viabilidade dele por alguns parâmetros. A gente viu nas últimas aulas que a gente consegue medir a ciclagem de nutrientes, a gente consegue estimar o fluxo de energia que está ocorrendo nesse ambiente e ver se as funções ecossistêmicas estão funcionando, né? Se elas estão adequadas. Então, como função ecossistêmica, a gente pode falar ciclagem de água, manutenção da qualidade do solo, evapotranspiração, ciclagem de nutrientes. Esses são algumas funções, essas são algumas funções ecossistêmicas que mantêm esse e outros ecossistemas viáveis, tá, funcionando. Se essas funções estão ocorrendo de forma natural, se esse ecossistema está viável, a gente consegue obter serviços ecossistêmicos. Tá? Então, serviços ecossistêmicos são bens, produtos e serviços que a gente obtém, benefícios que a gente obtém dos ecossistemas. Né? Por exemplo, regulação climática, fornecimento de água para cidades,
Manutenção da fertilidade do solo. Então, o ecossistema conservado é um ecossistema que tem o seu solo fértil. É um ecossistema que está fazendo a regulação climática da região. Tá? Então, quando a gente fala de serviços ecossistêmicos, a gente está falando de bens, ou melhor, de benefícios para o homem. Então, a gente consegue ligar aquela ideia de conservar a onça-pintada com a conservação do ecossistema, com a conservação das funções ecossistêmicas, com a conservação dos serviços ecossistêmicos, culminando com benefícios para as populações humanas. Então, quando a gente vê, para que eu vou ter que conservar, para que eu vou me importar se uma espécie de gambá deixar de existir? Qual que é a importância de conservar determinada espécie de peixe? Uma espécie a mais, uma espécie a menos, não faz diferença nenhuma. Então, a gente conseguir sair dessa ideia de ecologia teórica, de conservar determinadas espécies, e puxar isso para o benefício humano, para a gente entender que a conservação de uma espécie, direta e indiretamente, está associada com benefícios para o homem. Ok? É uma relação assim, que às vezes não é muito clara da gente fazer. Agora que eu estou vendo. Estava cortando minha fala? Tá tranquilo? Se estiver cortando muito, me avisem, tá? Eu não estava vendo o chat. Sobre a questão dos zoológicos, né? Zoológicos e santuários em geral, aquários, eles podem. Eu vou desligar aqui o meu vídeo, então, Lorena. Às vezes melhora. A questão da conservação de algumas espécies, a gente tem a conservação in situ, ok? E a conservação ex situ. Quando a gente fala de conservação in situ, a gente está falando da conservação de uma espécie no seu habitat natural. Tá? Então, vamos trabalhar com conservação da onça-pintada no lugar que a onça-pintada ocorre. No Cerrado, na Mata Atlântica, na Amazônia. Beleza, a gente está trabalhando na localidade. Os zoológicos, aquários, as coleções, banco de semente, banco de esperma, tá? São exemplos de conservação ex situ, beleza? Onde o animal, a planta ou parte dele vai ser tirado do seu habitat natural e mantido em cativeiro, por exemplo, com finalidades de conservação também. Então, por exemplo, alguns zoológicos fazem disseminação artificial de alguns animais, podem fazer coleta de óvulos, congelar óvulo, congelar esperma, para fazer fecundação in situ de espécies ameaçadas. Então, atuar, atuar na conservação de espécies necessariamente tem que ter uma convergência, uma associação in situ e ex situ. Tá? Sobre a questão dos zoológicos, é algo assim bem complexo. Zoológico, aquário, tudo mais, porque
muitos zoológicos não têm essa finalidade, tem a finalidade apenas de financeira, de atrair turista, né? Usam os animais como exposição apenas. Tá? Aí tem uma questão séria, né? Porque não tem bem-estar animal e uma série de quesitos e conceitos que a Sociedade Internacional dos Zoológicos institui como condições mínimas para que as espécies tenham uma qualidade de vida decente. Tá? Muitos desses ambientes, né, zoológicos ou santuários, funcionam também como áreas de resgate. Né? Podem ser locais de manutenção temporária ou de reabilitação. Por exemplo, como acontece nos CETAS. Certo? Enfim, é uma conversa assim bem densa e bem importante fazer essa avaliação dos zoológicos também, tá? De uma certa forma, eles atuam também na educação ambiental. As pessoas que vão visitar um zoológico e se encantam pelos bichos acabam despertando um certo sentimento conservacionista, olhar aquele animal, aquela planta, aquele bicho e ter uma afinidade, certo? Isso serve como educação ambiental também, ok? Mas nada exime de que as condições de zoológicos e santuários devam ser minimamente adequadas, tá? O que não justifica, por exemplo, você tirar um gorila do seu habitat natural para levar ele para o zoológico, tá? E isso não faz sentido nenhum. Então, você tirar o animal do cativeiro, de seu habitat, que o animal está saudável, o animal está com possibilidade de reproduzir, de aumentar sua população, seu habitat natural, e levar para cativeiro, aí tem uma discussão séria, tá? Como o pessoal do SeaWorld fazia com as orcas e golfinhos, né, antigamente. Sim, então pode falar. Não? Ah, beleza. Dá para falar que sequenciar genoma e guardar a informação é uma forma de conservação? Também é uma forma de conservação. Então, manter partes do animal significa também o genoma, o esperma, o óvulo, que seja, é uma forma de atuação de conservação in situ. Porque a partir desse material conservado, a gente pode fazer uma análise genética e comparar esse genoma com o genoma de animais da natureza e ver o quanto que essas populações diferem geneticamente. Tá? Fazer qualquer, aqui no Brasil, qualquer translocação de animal de cativeiro para o seu habitat natural, do habitat natural para cativeiro, tem que ter autorização do IBAMA. Tá? Nenhum, nenhuma, nenhum transporte de animal silvestre pode ser realizado, ou transporte, manutenção e criação de animal silvestre apenas com autorização do IBAMA. Beleza? Então, às vezes a gente vê esses apresentadores de TV aí, né, esses Richard Rasmussen da vida, que falam que tem santuários que mantêm animais silvestres para conservação, tudo mais, é algo extremamente delicado e complicado. Tem que ter autorização do IBAMA para qualquer criação em cativeiro. Tá? Então você tem que ter uma justificativa, se é para fins de estudo, se é para reprodução, se é qualquer fim. Não adianta eu querer, quero criar um macaco prego em casa. Ou eu tenho uma chácara, vou construir um santuário de primatas. Não é assim que funciona, tá?
Beleza? Então, para a gente avançar, as perguntas principais da biologia da conservação são basicamente o que conservar, por quê e como. Então, quando a gente quer entender o que conservar, a gente conserva espécies, a gente atua na conservação de espécies que estão sob algum nível de ameaça. Então, foram criadas e estão sendo constantemente atualizadas as listas de espécies ameaçadas. Então, as espécies podem ser categorizadas em diversos níveis diferentes, de acordo com a IUCN, que é o órgão internacional de conservação das espécies. Então, de acordo com essa lista da IUCN, a gente tem espécies que estão fora de perigo, espécies que estão ameaçadas de extinção. Dentre os níveis de ameaça, a gente pode ter espécies vulneráveis, em perigo e criticamente em perigo. Tá? O nível maior, acima, né, de uma espécie criticamente em perigo, seria uma espécie extinta na natureza. Tá? Então, a gente pode ter espécies que estão extintas na natureza e os seus exemplares só estão vivos ou vivendo em cativeiro. Tá? É uma categoria de conservação. Então, a gente categoriza as espécies, se ela for vulnerável, quer dizer que ela tem cerca de 10% de ser extinta nos próximos 100 anos. Uma espécie em perigo, uma espécie tem 20% de chance de extinção em 20 anos. E criticamente em perigo, 50% de chance em 10 anos. Tá? Isso se nada for feito para mudar o status dela. Beleza? Então, são lançados, assim, com certa frequência, os livros vermelhos. Aqui no Brasil, a gente tem o livro vermelho de anfíbios, de aves, de invertebrados, de peixes, de mamíferos. Então, o último que foi lançado foi em 2018. E aí traz a, a lista de espécies que podem estar em uma dessas três categorias de ameaça. Tudo bem? Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho para mostrar todos os níveis de ameaça. Voltaram a ver minha tela? Então, ó, aqui a gente tem os níveis de ameaça, tá? Espécies que não estão sob algum nível de ameaça, tá? Ela pode ser pouco. Bom, primeiro, as espécies podem ter dados insuficientes. A gente pode não ter dados suficientes para avaliar se essa espécie está ameaçada ou não. Tá? Ela pode ser não aplicável ou não avaliada ainda. A gente não sabe se a espécie está ameaçada ou não, porque ela simplesmente ainda não foi avaliada. Aí entra na categoria pouco preocupante, tá? E quase ameaçada. Aqui são categorias de espécies espécies que não estão ameaçadas ainda. Né? Ela pode não estar ameaçada, mas ela pode ser uma espécie pouco preocupante, ou seja, ela pode vir a ser ameaçada. Dentre as espécies, as categorias de espécies ameaçadas de extinção, a gente tem as vulneráveis,
em perigo e criticamente em perigo. Tá? Aquelas que estão extintas podem estar regionalmente extintas, extintas na natureza ou extintas. Não existe nenhum exemplar vivo para contar a história. Tá? Então, quando a gente faz uma avaliação do nível de ameaça das espécies, a gente pode categorizar nessas, né, a gente inclui nessas categorias da IUCN. Tá? Então, quando a gente vai falar de espécie ameaçada, conservação, conservação de espécies, conservação de ecossistemas, a gente chega nos serviços ecossistêmicos. Então, o link dos serviços ecossistêmicos com a biologia da conservação se dá para a conservação de ecossistemas. Beleza? Lembrando que a gente pode trabalhar com conservação de comunidades ou conservação de populações e de espécies. Por exemplo, a gente pode falar que as populações de pau-brasil do sul da Bahia estão ameaçadas de extinção, devido à alta fragmentação do ambiente. Mas as espécies de pau-brasil que ocorrem mais ao nordeste, ou mais ao norte da Mata Atlântica, não estão ameaçadas. Então, o pau-brasil está ameaçado de extinção regionalmente, ou a nível populacional. Tá? Seguindo, se a gente está falando de conservação de ecossistemas, a gente faz o link para a conservação de funções ecossistêmicas. As funções do ecossistema, elas indicam o nível de conservação desse ambiente. Tá? A gente pode avaliar o ciclo hidrológico, a retenção de solo, a ciclagem de nutrientes, reprodução de plantas, produção primária. Se todas essas funções estiverem de acordo, estiverem funcionando perfeitamente, esse ecossistema não é um ecossistema ameaçado. Tá? Mas vamos supor que o suprimento de água de um determinado rio está ameaçado por conta da irrigação excessiva para a agricultura. Então, fazendeiros estão bombeando muita água do rio. Esse rio está diminuindo seu fluxo, né? E alguns fragmentos de vegetação nativa que são alimentados por esse rio começam a secar. Então, a gente está interferindo diretamente no ciclo hidrológico. Essa função ecossistêmica, ela fica defasada, beleza? Esse ecossistema vai ter um impacto negativo, certo? Consequentemente, o homem também vai ser impactado negativamente. Ou seja, qual que é o serviço ecossistêmico associado a essa função ecossistêmica de recursos hídricos? Seria a regulação e fornecimento de água, tá? Então a gente linka conservação de espécies, conservação de ecossistema, conservação de funções e serviços ecossistêmicos. E isso vem impactar a gente. Né? A mesma coisa, por exemplo, para a reprodução de plantas. Se a gente está falando de extinção de abelhas, essa extinção local de abelhas ela vai impactar negativamente a reprodução de plantas, certo? Que vai impactar negativamente a polinização de lavouras, que impacta negativamente no homem. Essa parte aqui, então, para a gente poder avançar, tá claro para vocês?
A hora que alguém na rua vier falar para vocês, por que que eu preciso então, por que que é importante falar da conservação do mico-leão-dourado? O que que a minha vida vai melhorar ou piorar se o mico-leão-dourado for extinto? Esse link tá claro para vocês? É importante. Beleza? Tá bom. Podemos seguir? Então, como que isso tudo interfere nos ecossistemas, nos seus serviços e nas suas funções? Então, um termo importante para a gente abordar hoje também é falar dos hotspots. Então, quando a gente vai falar o que conservar, a gente pode falar de espécies ameaçadas e a gente pode falar conservação de áreas e ambientes específicos. Tem algumas áreas que são mais importantes para a conservação do que outras? Ou toda a área importa? O que, que me dizem? Onde a gente pode focar os esforços para a conservação? Áreas de elevada biodiversidade são áreas relativamente importantes, né? A gente já viu nas aulas anteriores sobre os padrões globais de biodiversidade, áreas de grande riqueza, né? Algumas dessas áreas especificamente, elas são mais importantes do que outras em termos de, por exemplo, se eu atuar na conservação de 1 hectare de Mata Atlântica, eu posso estar conservando um grande número de espécies ameaçadas. Tá? Então, 1 hectare de Mata Atlântica tem uma importância conservacionista muito grande. Então, essas áreas prioritárias para a conservação, tá? Elas são chamadas de hotspots. Hotspots significam áreas prioritárias para a conservação. Ou seja, áreas de elevada biodiversidade e que estão sob grande impacto antrópico, tá? Então, dentre essas áreas que foram avaliadas, foram identificadas, a gente tem aqui no Brasil a nossa Mata Atlântica, a gente tem o Cerrado também. Aí fica a pergunta, por que que a Amazônia não é um hotspot mundial para a conservação? A Amazônia não é uma área prioritária? Por quê? Alguém arrisca? É, é, é evidente que a Amazônia tem a sua importância com relação à biodiversidade, né? É a maior floresta tropical do mundo. Exatamente, Adriana. O risco atual de degradação é menor. Não necessariamente o risco, mas as ações antrópicas atuais, o nível de degradação atual na Amazônia é menor do que é em comparação ao Cerrado e Mata Atlântica. Tá? Então, o que resta de Mata Atlântica atualmente é muito pequeno, é muito pouco, com relação ao que sobra de floresta amazônica. Tá? Então, foram elencadas essas áreas ao redor do mundo como áreas prioritárias, tá? Que são áreas de elevada biodiversidade e áreas que estão sob grande estresse antrópico. Tá?
sob grande ameaça antrópica. Então, esse trabalho aqui, ele é super famoso, ele é citado, assim, constantemente. É o trabalho do Myers, de 2000, tá? A partir daqui, que começou a ser cunhado, a ser utilizado o termo hotspot, beleza? E aí a gente tem esse trabalho de 2012, que meio que atualiza alguns dos hotspots mundiais. Então a gente vê aqui essa parte que é do chifre da África, entra, ela não estava como hotspot mundial, áreas de recifes de corais, o leste da, da Austrália, beleza? Então, são áreas que foram atualizadas, áreas importantes. Tudo bem, gente? Então, esse termo novo, não sei se é novo para todo mundo, né, mas no componente a gente não tinha utilizado ainda hotspot, área prioritária de conservação. A tradução literal seria ponto quente, né? Quente no sentido de urgente, de urgência para a conservação, tá? Não necessariamente de temperatura climática. Beleza, então quando a gente vai para a nossa segunda pergunta, como conservar? A primeira pergunta é o que conservar? A resposta para essa pergunta ela não é simples, mas a gente tem uma ideia, né? A gente precisa conservar prioritariamente ecossistemas ameaçados ou que estão sob grande impacto antrópico. E isso inclui também espécies ameaçadas. A gente tem que direcionar esforços para a conservação de espécies que estão sob algum nível de ameaça, tá bom? Agora, como conservar? Primeiro, a gente tem que conhecer quais são as causas das extinções. O que está levando o mico-leão-dourado, por exemplo, a estar presente na lista de espécies ameaçadas? Ok? Então, a gente tem que detectar as principais causas de extinção. No mundo todo, a gente consegue identificar 4 principais causas de extinções antrópicas. Tá? As principais causas estão associadas com a degradação ambiental, ou seja, fragmentação, perda e degradação do habitat. Então, aqui vai entrar queimada de florestas, conversão de mata nativa em pasto, em agricultura, tá? Fragmentação, beleza? Então, o habitat, a perda e fragmentação de habitat é a principal causa de extinção atualmente, tá? Sem dúvida nenhuma, a perda de habitat é o principal ponto, tudo bem? Aqui no Brasil também é o principal questão, né? A gente está perdendo florestas, perdendo áreas nativas para pasto, soja e cana, né? Aqui na região, mais especificamente, para pasto e pasto e agricultura, né? Eucalipto, principalmente. O segundo ponto, a segunda principal causa de extinção no mundo são as invasões biológicas. Essa daqui é uma questão importante porque pouca gente dá valor, ou pouca gente se atenta a isso, que as invasões biológicas são causas importantes. Você sabe me dar um exemplo de uma invasão biológica, uma espécie invasora? Alguém sabe alguma? A jaqueira aqui na região, né? E como que essas espécies interferem negativamente nas espécies locais?
Por que que a invasão é um ponto importante para a conservação? Mais do que competição, Lari, as interações biológicas de forma geral, tá? Predação, competição, parasitismo, tá? As interações negativas ocasionadas pelas espécies invasoras podem levar à extinção das espécies nativas. Beleza? Por fim, a gente tem a poluição e a superexploração. Então vamos falar da perda de hábitat. A perda de habitat é o principal causa, né? Junto com a perda de habitat, a gente tem a fragmentação. A fragmentação nada mais é do que o isolamento de populações e ecossistemas. Então, se antigamente um indivíduo podia encontrar outro de uma forma relativamente fácil para a reprodução, com a fragmentação, essas populações ficam isoladas, né? Ou seja, tem uma dificuldade maior de troca genética, de reprodução. O isolamento gênico aumenta e aumentam as chances de extinções, né? Além do mais, fragmentos muito pequenos não suportam populações viáveis. Então tem um termo importante que a gente usa, que é PVM, população, em português é PMV, população mínima viável. Ou seja, qual que é o número populacional que determinada espécie precisa ter para que essa população permaneça viável nesse ambiente. Porque se o número populacional declinar muito, essa população já não é mais viável. Ela vai ser extinta em determinado período de tempo. Tá? Não tem diversidade genética suficiente para manter essa população viável. Então, junto com a perda e a fragmentação de habitat, a gente tem o efeito de borda, né? Então, a gente consegue associar aqui, ó, a borda de uma floresta e os efeitos negativos que essa borda traz. Essa área de fora da floresta, de fora do fragmento, é uma área que está mais susceptível a incêndios, é uma área que está mais susceptível a contato de animal nativo e animal doméstico. Então, por exemplo, a presença de gatos e cachorros tem um efeito muito negativo na fauna nativa. O gato acaba caçando e matando passarinhos, afugenta cuíca, gambás, entre outros animais. Tem uma alteração climática importante, porque essa área de borda tem mais luz, tem uma luminosidade maior, temperatura maior e altera os ventos e precipitação também. Ou seja, a fragmentação aumenta o efeito de borda, que leva ao isolamento das populações e alterações climáticas ou microclimáticas. Então a gente pensa, né? A gente já estudou os recursos e as condições das espécies. Quando a gente muda o microclima, a gente está mudando as condições climáticas. A gente está influenciando nas características abióticas desse ambiente. Algumas espécies simplesmente não conseguem sobreviver porque aqui vai estar batendo mais luz. Porque a umidade vai ser menor, porque a temperatura vai ser maior. Tá?
Então, esse é o efeito de borda. Aqui é um exemplo, ó, um fragmento de 100 metros, quer dizer, um fragmento de 1 quilômetro quadrado, tá? Esse fragmento, se a gente considerar que tem uma borda de cerca de 100 metros, né, o efeito de borda ele está todo aqui, ó. Ou seja, a gente teria cerca de 64 hectares de fragmento bem preservado, ou com efeito de borda minimizado, tá? Se esse fragmento for cortado por rodovias, ou alguma ação antrópica que vai fragmentar, uma rodovia passando aqui e aqui, tá? É o que está explicado nesse exemplo abaixo. Então, se a gente continuar com o mesmo efeito de borda, ó, o quanto de borda que aumentou seria representativo disso daqui, tá? Ou seja, cada novo fragmento fica com cerca de 8,7 hectares não perturbados, tá? 8,7 vezes 4, a gente passa a ter uma área conservada de 34,8 hectares. Tá? Então a gente vai para quase metade dessa área original, simplesmente pelo fato de ter cortado uma rodovia ou duas. Tá? Então o efeito de borda ele é gigantesco, certo? Então, além da perda de habitat, né, que seria a perda de habitat é vir aqui e usar parte desse fragmento para cultivo, certo? Isso é perda de habitat. Fragmentação é quando esse fragmento foi cortado, beleza? Então aqui a gente tem algumas consequências, né, da fragmentação e perda de habitat. E associado com isso, a gente tem os atropelamentos nas rodovias. Estima-se que atualmente mais de 450 milhões de animais silvestres morrem por atropelamentos na beira das rodovias, tá? Esse número de perda de animais silvestres por atropelamento é um número maior do que aquele que é estimado para caça e para incêndio. Então, morre-se muito mais animais atropelados do que caçados ou que morreram em incêndio. Então, são números, assim, avassaladores. Só um minutinho, só para pegar um pouco de água. Ok, seguindo então.
A gente falou de fragmentação e perda de habitat. Outro ponto é a invasão de espécies exóticas. Tá? Então, a gente já comentou sobre as consequências para as populações locais. Né? Competição por recursos, em geral. Né? Então, dentre esses recursos que os invasores podem estar competindo, a gente tem, podem competir por alimento, por espaço, tá? Podem predar populações nativas, certo? Podem transmitir doenças, podem ser parasitas. Então, mesmo espécies praga também podem ser espécies invasoras, tá? Então, algumas pragas caem no exemplo de espécies invasoras e trazem prejuízos para a agricultura, certo? Ou para a saúde humana também, né? A gente tem vários exemplos de espécies invasoras que são de interesse médico veterinário também. Outro ponto aí interessante de a gente falar é a poluição e a superexploração. Né? A poluição pode ser, a gente já falou um pouquinho disso na última aula, pode ser poluição por diversos elementos ou tipos diferentes. Então, poluição por fertilizantes que leva à eutrofização, que pode levar às zonas mortas, né? Então, as zonas mortas marinhas que a gente falou na última aula também. Contaminantes por petróleo, por derivados, né, em geral, organoclorados, pesticidas, certo? A gente tem uma série de exemplos de organismos que estão ameaçados por conta da poluição. As abelhas nativas aqui no Brasil mesmo, as abelhas sem ferrão, são um exemplo bem claro de como o uso indiscriminado de agrotóxicos pode estar levando à mortandade em massa de abelhas. Beleza? E aí, por fim, um dos últimos pontos importantes para a conservação é a superexploração. Superexploração seria o uso pela caça, pela pesca ou extração de madeira, né, ou de recursos vegetais em grande escala. Por exemplo, os tubarões estão nesse exemplo, os rinocerontes foram caçados até a extinção. E isso se dá também atualmente com os estoques pesqueiros. Né? A hora que a gente fala de degradação de ambientes marinhos, a gente não tem necessariamente exemplos de fragmentação de habitat. Né? A gente pode ter perda de habitat, por exemplo, um recife de coral que está sendo destruído para a implantação de um porto. Tá? Aí a gente tem um exemplo de perda de habitat marinho. No caso, um exemplo próximo é o caso do porto de Ilhéus. Mas fora isso, a gente tem poluição marinha que é bem severa e a superexploração. Então, a superpesca, como no caso de atum, espécies de interesse comercial. Né? A pesca de arrasto, que é uma pesca indiscriminada, que pega tudo que tem. E a caça às baleias, né? A pesca de baleia também é algo importante. Né? Alguns países nórdicos e o Japão, principalmente, são países que a pesca e a caça de baleia ainda é autorizada. Né? Então, quando a gente está falando de poluição,
é algo tão amplo, que é até difícil a gente pontuar todos os exemplos, né, ou vários exemplos. A poluição marinha, poluição do solo, poluição atmosférica, tudo isso está associado com, principalmente, a agricultura, poluição industrial e esgoto doméstico. Tá? E é claro, né, a gente, como bom ser humano, a gente consegue juntar vários tipos de ameaça em uma só. Por exemplo, o desastre da Vale, né, a, é melhor a gente nem falar tragédia, né, foi o crime ambiental da Vale, de Brumadinho. A gente, num único evento, a gente tem a perda e degradação de habitat, né, então a gente pode imaginar o Rio Doce sendo soterrado por lama, é um exemplo de perda de habitat, né. A gente tem a poluição, de metais pesados, rejeitos da mineração que foram lançados no rio, e que isso vai chegar até o mar também. Então, a consequência desses desastres ambientais tem a capacidade de unir várias desgraças num único evento, né? Então, a gente tem poluição, perda de habitat, vai saber o que mais que tinha dentro daquelas barragens, né, que foram estouraram. Então, o estrago é gigantesco. E a poluição agrícola, né, além, é claro, dos agrotóxicos, a poluição agrícola também está associada com os fertilizantes e a poluição causada pela pecuária, né? Então, a pecuária, ou a avicultura, ou suinocultura, também tem os rejeitos desses animais. Então, por exemplo, para a suinocultura, uma criação de porcos com cerca de 10 mil porcos, quando esses rejeitos não são tratados, isso aí tem uma poluição equivalente a uma cidade com cerca de 18 mil habitantes, que é basicamente o esterco, as fezes dos porcos. Então, é uma quantidade de ureia, metano e poluentes que são lançados diretamente no solo e nos rios, então contaminando o lençol freático. Algumas cidades no sul do país, que tem uma criação de uma cultura de tradição de criação de porcos muito grande, tem problemas seríssimos com contaminação de lençol freático. Tá? Contaminação por bactéria, né? Então a gente tem a contaminação química e a contaminação biológica. A contaminação biológica é quando tem bactérias, diversos outros organismos contaminando o ambiente, né? Ou seja, o solo ou a água. Tá bom? E quando a gente está falando de poluição, a gente pode associar algumas palavras, talvez você já tenha ouvido falar, né? Mas que são importantes para a gente associar com a cadeia trófica. Então, esses termos aqui, ó, biomagnificação, bioacumulação e biofixação,
São termos novos para vocês? Vocês já conhecem? Além do Luca, tá. Então, diferenciar a biomagnificação da biofixação, tranquilo, né? Esses termos, eles são muito utilizados quando a gente está falando de cadeia trófica. Então, a gente já até falou disso em algumas aulas anteriores, de que consumir um organismo de elevado nível trófico, a gente está consumindo, a gente está entrando num processo de biomagnificação, né? Um metal pesado, um poluente, um, uma molécula X que seja, que não foi eliminada pelo organismo, ela vai se acumulando ao longo da cadeia trófica. Então, organismos de topo de cadeia, predadores de topo, têm uma quantidade muito grande de metais pesados, por exemplo, né? Ou de DDT, organoclorados, heptacloro, que seja. Porque esses elementos que não são metabolizados pelos organismos e liberados de novo no ambiente, ficam presos em moléculas de gordura, de tecidos e vão sendo incorporados na cadeia trófica e acumulando nos organismos, certo? É também é um tipo de poluição, tá, gente? A biomagnificação e a bioacumulação representam exemplos de poluição a nível de espécie, tá? Tem um caso bem interessante que é da vazamento de Fukushima. Lembram que uns 10 anos atrás, não sei se um pouquinho mais, um pouquinho menos, a usina atômica de Fukushima, no Japão, teve um vazamento? Teve um vazamento nuclear. Depois de alguns anos, começaram a ser detectados níveis de radiação muito altos na costa do Pacífico, em focas e ursos polares. Então, focas e ursos que estão associados ao Ártico, que não visitaram a costa do Japão, começaram a morrer de câncer, morrer devido à radiação de Fukushima. Tá? E ter mutações deletérias também. Como que essa radiação chegou até eles, esses mamíferos? Alguém? Peixes, basicamente pela alimentação, né? Então, as águas oceânicas também contaminadas que vão até a próxima costa, mas necessariamente o que pode ter levado esses animais a níveis elevados de radiação, de contaminação por radiação, foi a alimentação, basicamente, tá? Por corrente marítima é muito difícil, Adriana, porque o nível de radiação ele vai ser dissipado relativamente rápido, tá? Na verdade, vai ser diluído, tá? Mas os peixes que receberam os níveis de radiação muito grande lá da costa do Japão, e esses peixes entram em processo de migração ou são consumidos por golfinhos, esses golfinhos são consumidos por outros animais, por aí vai, tá? Por exemplo, o golfinho não foi muito bom, né? Mas peixes de grande porte ou tubarões e tudo mais, o consumo desses animais pelas focas e pelos ursos marinhos culmina com o acúmulo de radiação neles também, tá? Então, quando a gente fala poluição, a gente tem que pensar
um amplo espectro de substâncias contaminantes e poluentes, tá? Contaminantes e poluentes físicos, por exemplo, radiação, químicos, por exemplo, DDT, metais pesados, e biológicos também, no caso de bactérias e fungos, certo? E a superexploração, por fim, para a gente fechar a aula de hoje, que é a sobrepesca, sobre caça e sobre exploração de recursos vegetais também. Tá? É quando a gente utiliza os recursos numa velocidade muito maior do que eles são restaurados naturalmente, certo? Caça, pesca, extrativismo vegetal em excesso causam a extinção das espécies. Isso é algo simples da gente conceber, a gente ver. Entretanto, a gente pode ter estudos que orientam de uma forma um pouco mais clara. Tá? Por exemplo, a pesca do bacalhau. Tá? A intensidade de pesca, a variação na intensidade de pesca, tá? E a variação na captura desses peixes, deixando passar peixes pequenos, por exemplo, imaturos, permite que haja um manejo ou uma exploração sustentável. Essa palavra é utilizada com uma certa frequência, né? Sustentabilidade, e é usada de forma errada e muitas vezes até banalizada, né? Então, tudo para hoje a gente fala, é um consumo sustentável, né? É um projeto ecologicamente sustentável. Na verdade, acaba se banalizando demais isso, né? Mas não é o tema da aula de hoje, né? A gente acaba fugindo muito do assunto. Mas só para situar vocês, empresas que fazem o greenwashing seria uma propaganda enganosa, uma propaganda verde, tá? Dizendo que são sustentáveis, dizendo que fazem procedimentos ecologicamente corretos, mas na maioria das vezes é só fachada. Tá? Isso a gente chama de greenwashing. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado ao utilizar e avaliar com mais critério quando a gente está falando de sustentabilidade ou algo sustentável, tá? Ouviu alguém repetir sustentabilidade com muita frequência? Liga a anteninha. Será que realmente isso é sustentável? O que ele quer dizer com sustentável? Né? Continuar vendendo, sei lá, determinado recurso, só que ao invés de colocar na sacola plástica, coloca num saquinho de papel com selo, e põe um selinho verde, né? Mas todo o processo anterior é completamente poluente, degradante do meio ambiente, só que ao invés de usar plástico, está usando papelzinho bonito. Né? Então, esse é o tal do greenwashing. Para a gente trazer isso para a realidade do que a gente pode chamar de pesca sustentável, né? Sustentável no sentido de sustentar as populações viáveis. Tá? Então, vamos usar os termos de forma mais adequada. Uma pesca que, por exemplo, pega 26% da população e utiliza malhas nessas espessuras, né, que deixa passar os alevinos, os peixinhos mais jovens, estudando essa população
ao longo de um determinado período de tempo, ó, 20, 25 anos, viram que as populações naturais tendem a aumentar de tamanho. Ou seja, mesmo realizando a pesca, é possível que essa população permaneça sustentável, que ela permaneça viável na natureza. Tá? Esse é um exemplo com peixe. Esse exemplo pode se dar também com extrativismo vegetal. Você tirar algumas árvores de um determinado ambiente na velocidade com que essas árvores conseguem se restabelecer ao longo do tempo. Tá? Então, é muito fácil passar de uma pesca onde as populações estão sustentáveis para uma pesca onde vai levar ao declínio populacional. Né? Se essa densidade de pesca chegar a 45%, independente do tipo de malha utilizada, as populações vão diminuir. Tá? E questões intermediárias, onde, dependendo do tipo de malha, as populações podem permanecer ainda estáveis ao longo do tempo. Tá? Isso tudo está relacionado com estudo de conservação. Né? Lembra que eu comentei da população mínima viável? Então, a gente estudando a densidade populacional ou a dinâmica de uma determinada população, a gente consegue entender qual que é a taxa reprodutiva e quais são os estágios de vida mais susceptíveis. Tá? Ou as épocas do ano onde determinada espécie não pode ser pescada ou caçada. Tá? Então, tudo isso está associado com a ecologia da conservação. A gente associando conservação de espécies e populações com a manutenção da estabilidade e integridade dos ecossistemas com funções e serviços ecossistêmicos. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue fazer aquela linha de raciocínio, aquela linha de integração da conservação nos diversos níveis. Tá? Então, para a gente finalizar a aula, não ficar muito pesado hoje também, falar de conservação não é falar vamos defender os pandas, vamos salvar os pinguins. É algo muito mais amplo e denso do que ficar nesse conservacionismo superficial. Tá? A conservação de uma espécie só vai ser colocada em prática, de fato, se o habitat e o ecossistema onde ela vive estiver preservado. É, em grande e maior escala seria mais ou menos isso, né? Vamos salvar os pandas porque eles são bonitinhos, né? Enquanto que todas as outras espécies que são responsáveis pela manutenção da estrutura dos ecossistemas não são, quer dizer, elas são negligenciadas do ponto de vista conservacionista, né? Certo? É, hoje a gente já entrou no debate dos prós e contras dos zoológicos, né? Tem gente que defende, tem gente que é completamente contra, mas tem pontos de vista interessantes para
manutenção e conservação de zoológicos que respeitam o mínimo do bem-estar animal, tá? Zoológico onde os bichos estão só sofrendo tem que fechar mesmo. É a mesma coisa de manter animal em circo, que é o maior desrespeito possível, né? A integridade física e moral dos bichinhos. Bom, gente, mas é isso. Dúvidas, questões, estou aberto para a gente discutir. Então, Marcelo, é melhor fazer ações individuais do que não fazer nada, né? Então, essas ações individuais de conservação do mico-leão dourado, da ararinha azul e tudo mais, elas não são importantes? São. O projeto Tamar, que protege as tartarugas. Vamos pensar assim, protegendo as tartarugas, né, ou o habitat de nidificação das tartarugas, o Tamar, consequentemente, está protegendo também aquela faixa de litoral. Está protegendo também diversas outras espécies de animais marinhos, vertebrados e invertebrados marinhos, que fazem uso desse ecossistema, certo? Então, um ponto importante desse tipo de abordagem individualista, né, do ponto de vista de espécies, é que algumas espécies servem de guarda-chuva. São espécies chamadas espécies guarda-chuva. Ou, né, espécies bandeira. Por exemplo, vamos proteger a onça-pintada. Ótimo, ótima estratégia. A onça-pintada, o macho de onça-pintada, ele precisa de 100 hectares mínimo para sobreviver. Um indivíduo. Então, se a gente quiser conservar a onça-pintada, se a gente quiser proteger ela, a gente tem que obrigatoriamente proteger o habitat que ela utiliza para sobreviver. E é um habitat relativamente grande. Então, protegendo a onça-pintada, a gente está protegendo uma grande quantidade de organismos debaixo do guarda-chuva da onça, né? Da justificativa da onça. A lei anticanudo é algo meio bizarro, né? É claro, quanto menos canudo e quanto menos plástico nas praias, melhor. Né? Só que aí o pessoal traz um canudinho de papel embrulhado num saco plástico. Usa o canudo de papel e joga o saco plástico na praia também. E resolveu nada. Mas é importante essa questão de atentar ao uso de plástico em geral, em qualquer ambiente que seja. Né? Mais importante do que falar do canudinho seria a prefeitura e as agências tomarem medidas mais efetivas contra o lixo nas praias. Né? Então, o lixo em geral, não só o canudinho. Isso. Esse envolvimento com as comunidades locais é algo importantíssimo, porque qualquer projeto conservacionista ou de proteção só vai para frente se as comunidades locais estiverem envolvidas, certo? Não, concordo, Marcelo. Essas ações da gente reduzir o consumo de carne, da gente diminuir a água que a gente gasta em casa, fazer xixi no banho e tudo mais, é importante, né? A gente ter fazer, mas é fazer o mínimo ainda. E isso que a gente está fazendo o mínimo, tá?
Mas tem gente que não faz nem isso e ainda joga o canudinho de plástico no rio. Mas as ações de conservação efetivas e de longo prazo são essas que envolvem mudanças comportamentais gerais, né? Por isso que a questão política é importante. Isso só se muda com política pública e educação. E outra, né, Lari? É difícil a gente chegar para uma pessoa que mora numa área que está numa situação precária, né? Não tem a prefeitura não faz o recolhimento do lixo, não tem coleta de lixo, não tem água encanada e não tem esgoto tratado. A gente vai falar para essa pessoa que está nessa situação crítica que ela que jogou um copo plástico no chão, ela é responsável pela poluição do ambiente. É muito mais complexo, né? Ou a pessoa que está essa pessoa está comendo carne, então o aquecimento global é culpa dela, sabe? É algo assim muito mais complexo de tudo isso, do que tudo isso. É, tem um pessoal aqui do blog de Porto Seguro que faz esse trabalho, fazia, né, antes da do Covid, de fazer limpeza nas praias de final de semana. Eu cheguei a participar algumas vezes também, é um trabalho assim super bacana, mas ao mesmo tempo é um trabalho revoltante, porque a gente está indo pegar lixo na praia, né? Acaba sendo exemplo para os turistas. Só que a prefeitura, em contrapartida, não coloca uma mísera lixeira que seja a cada 200 metros na praia, né? A prefeitura não passa com um projeto de conscientização, não tem apoio para o pessoal das barracas manterem essas áreas limpas, não tem apoio ou conscientização das pessoas que vão fazer churrasco de final de semana. É complicado. Então, a gente faz nossa parte. É, exato, falta lixeira na cidade toda. A gente anda quarteirões e não vê lixeira, sabe? É o mínimo do mínimo. Além daí, tem a lixeira e não tem coleta seletiva. E a gente pensa, nossa, a coleta seletiva é tão simples, né, de ser implementada. Não tem. A gente tem um lixão aqui na cidade. Aí essa falta de educação das pessoas que jogam lixo na rua é complicado, né? Que dá raiva a gente estar andando de carro e ver o carro da frente jogando latinha de cerveja, jogando maço de cigarro pela janela. Né? Bom, complicado, né? Mas, ou seja, essa questão de proteção ambiental, conservação é extremamente complexo. É, são depredadas, né? Mas também não tem muitas, né? Então, bom, gente, é isso aí. O assunto é longo, dá para vocês fazerem o sustentabilidade é possível com o professor Leonardo. Vocês podem discutir esse tema pelo quadrimestre todo e não chegar a uma conclusão óbvia no final. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: dentro do contexto de ecologia de conservação, o que a gente tem que entender é isso. A gente trabalha na conservação no nível dos ecossistemas. Tá? A gente pode desenvolver trabalhos teóricos muito importantes com conservação, estudando
dinâmica de ecossistema, tá bom? A educação ambiental é um dos ramos, é um dos braços da biologia da conservação, tá? Então, não é tudo que se resume a sustentabilidade e, e conservação. A gente pode ir muito mais a fundo e fazer trabalhos muito interessantes nesse ponto. Beleza, gente? Mais algum comentário, dúvida, sugestões? Hashtag sextou. Fechamos o componente. Nossa última aula teórica do componente, então, finalizada. Beleza, gente. Ó, então, vou lembrar vocês novamente, tá? Vocês têm a atividade, o estudo dirigido, que já está no SIGA para fazer. Se atentem ao prazo, tá? E no meio da próxima semana eu coloco a prova também, beleza? Com 5 dias mais ou menos de prazo que eu vou dar para vocês fazerem essa prova. E qualquer dúvida, me procurem, tá? Semana que vem a gente não tem aula, o tempo para vocês colocarem as atividades em dia. Tá sussa, tá tranquilo, gente. Então, valeu, foi um prazer ter vocês aqui no componente. Até o nosso próximo componente. E estamos aí. Até mais, gente. Um abração para todo mundo. Bom finalzinho de quadrimestre e final de semana para vocês. Sobrevivam. Adriana, tem. É tudo de múltipla escolha, tá? Vocês, no estudo dirigido, vocês precisam anotar as corretas ou as falsas, certo? Pode ter sempre mais uma correta ou mais uma falsa quando for para identificar, tá bom? Vocês podem sempre anotar mais de uma. Pode falar, Lorena. Ardiloso, não. Seria argiloso. Opa, passou um erro batido aí na hora da digitação, Lorena. Tá escrito errado. O solo não é ardiloso, ele é ardiloso. É o professor que fez esse trabalho aí para você. Desculpa, foi um erro. É argiloso. Eu entro lá depois e corrijo, tá? Obrigado por avisar. Valeu, gente. Qualquer outra dúvida podem me escrever, tá? Boa noite para vocês.